Durante uma manhã que parecia tranquila, um homem rico, vestindo um terno elegante, leva sua filha cadeirante de apenas 6 anos para um passeio especial que havia prometido. Quando a menina, com medo de altura, percebe que estão chegando perigosamente perto da beirada do penhasco, com suas mãozinhas já trêmulas, ela pergunta: "Pai, por que estamos aqui?" O pai fica em silêncio, seu coração dispara quando percebe o que está fazendo, mas mesmo assim empurra a cadeira com tudo para o abismo. Ele se vira e foge para seu carro de luxo, enquanto escuta o grito da criança ecoando pelo precipício. Mas ele não sabia que uma manada inteira de cavalos selvagens presenciou tudo do outro lado do vale. E o que esses animais fazem nos próximos segundos deixa todos em puro choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O vento cortava como navalhas afiadas no alto do penhasco rochoso, carregando consigo o cheiro áspero da terra seca e o eco distante de um vale que se estendia como um abismo faminto. Marina sentia cada rajada atravessar seu casaco fino, fazendo suas mãos tremerem enquanto segurava firmemente os braços de sua cadeira de rodas. Aos 6 anos, ela ainda não compreendia completamente por que este passeio especial com papai a havia levado para um lugar tão diferente dos parques coloridos que costumavam visitar. "Papai, está muito frio aqui", murmurou ela, sua voz quase engolida pelo barulho ensurdecedor do vento. "Podemos voltar para casa?" Roberto Mendes não respondeu imediatamente. Suas mãos suadas empurravam a cadeira de rodas cada vez mais próxima da beira do precipício, onde as pedras soltas rolavam em direção ao nada. Empresário bem-sucedido, dono de uma fortuna construída ao longo de décadas, ele carregava nos ombros um peso que nenhum dinheiro poderia aliviar. Nos últimos meses, desde que Valentina entrara em sua vida, tudo mudara. A mulher elegante e sofisticada, que prometera se casar com ele, havia sido clara em suas exigências. Não haveria lugar para imperfeições em sua nova família perfeita. "Só mais um pouquinho, meu amor", disse Roberto, a voz tremendo de uma forma que Marina não conseguia identificar se era pelo frio ou por algo mais profundo. "Papai quer te mostrar uma vista muito especial." Marina olhou para baixo e sentiu o estômago se revirar. O abismo parecia não ter fim, e pequenas pedras continuavam caindo quando o vento as empurrava. Suas mãos infantis apertaram ainda mais. Os braços da cadeira, instinto primitivo alertando para o perigo, mesmo que sua mente inocente não conseguisse processar completamente a situação. Do outro lado do vale, uma manada de cavalos selvagens pastava tranquilamente entre as árvores esparsas. O líder do grupo, um garanhão imponente de pelagem negra como a noite, levantou a cabeça de repente. Suas orelhas se moveram, captando algo que os outros animais ainda não haviam percebido. Ao seu lado, uma égua marrom clara e um potro jovem também pararam de comer, sentindo a tensão que emanava do líder. "Papai, por favor, vamos embora", insistiu Marina, sua voz agora carregada de uma urgência que ela mesma não compreendia. "Não estou gostando deste lugar." Roberto parou a cadeira a apenas 2 metros da beira do penhasco. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto olhava para a filha que amara incondicionalmente por 6 anos. Como chegara até ali? Como permitira que a ganância e a vergonha o conduzissem a este momento impensável? Valentina havia sido clara: escolha, Roberto, sua carreira política, nossa vida social, nosso futuro juntos, ou essa criança que sempre será um lembrete de suas limitações. A herança de 50 milhões que receberia do sogro dependia de sua imagem pública impecável.
Um empresário bem-sucedido não poderia ter complicações familiares que comprometessem seus negócios e relacionamentos sociais. Marina, com sua cadeira de rodas e necessidades especiais, representava tudo aquilo que Valentina considerava inaceitável em sua vida cuidadosamente construída. Marina, disse Roberto, a voz quebrada, papai te ama muito. Você sabe disso, não sabe? Claro que sei, papai, respondeu ela, sorrindo com a pureza que apenas crianças conseguem manter, mesmo diante do inexplicável. Você também sabe que eu te amo, né? Mais que tudo no mundo inteiro. Essas palavras foram como punhais no coração de Roberto. No vale abaixo, o garanhão negro começou a galopar em direção ao penhasco, seguido pelos outros cavalos da manada. Algo em seus instintos animais havia despertado um alarme primitivo, uma percepção de que uma tragédia estava prestes a acontecer. O empresário fechou os olhos por um momento, lutando contra uma batalha interna que durava semanas. Quando os abriu novamente, suas mãos se posicionaram atrás da cadeira de Marina, e ele tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. O grito de Marina ecoou pelo vale como um lamento que perfurou o silêncio da natureza. A cadeira de rodas despencou pelo precipício, girando descontroladamente enquanto a menina se agarrava aos braços do assento com toda a força que suas pequenas mãos conseguiam reunir. O mundo se transformou em um borrão de rochas, vento e terror absoluto. Roberto permaneceu parado na beira do penhasco, observando horrorizado o resultado de sua decisão. Suas pernas tremiam tanto que mal conseguia se manter em pé. O que havia feito? O grito da filha ainda reverberava em seus ouvidos, misturando-se com o barulho do vento e o eco das pedras que despencavam junto com ela. A queda durou apenas alguns segundos eternos. Marina e sua cadeira colidiram violentamente contra uma saliência rochosa a cerca de 15 metros abaixo da beira do penhasco. Galhos resistentes de uma árvore que crescia entre as rochas amorteceram parcialmente o impacto, impedindo que ela continuasse caindo em direção ao fundo do abismo. A cadeira se despedaçou parcialmente, mas os cintos de segurança mantiveram Marina presa aos destroços do assento. "Socorro!" gritou ela, a voz rouca e desesperada. "Papai, socorro! Me ajuda!" Seus gritos se perderam na imensidão do vale, mas não passaram despercebidos pelos cavalos que galopavam em direção ao penhasco. O garanhão negro chegou primeiro ao topo, suas narinas dilatadas, captando o cheiro do medo humano, misturado com o odor metálico do sangue. Ele se posicionou exatamente na beira do precipício e olhou para baixo, localizando imediatamente a menina presa entre as rochas. Roberto se afastou da borda, o rosto pálido como papel. Precisava sair dali antes que alguém aparecesse. Precisava criar uma versão convincente dos fatos. Mas quando se virou para correr em direção ao carro, encontrou-se cercado pela manada de cavalos que havia chegado silenciosamente ao local. O garanhão negro se posicionou diretamente em seu caminho, as orelhas voltadas para trás em clara demonstração de hostilidade. Outros 6 cavalos, éguas, potros e um segundo garanhão de pelagem castanha formaram um semicírculo ao redor do empresário, bloqueando todas as rotas de fuga. "Saiam da frente!" gritou Roberto, tentando parecer autoritário apesar do pânico que dominava sua voz. "Vão embora!" Os animais não se moveram. O garanhão líder emitiu um relincho alto e prolongado que foi imediatamente respondido pelos outros membros da manada. Era como se estivessem se comunicando, decidindo coletivamente o que fazer com aquele homem que carregava o cheiro da traição. Lá embaixo, Marina tentava se orientar depois do impacto. Sua cabeça doía terrivelmente, e ela sentia um gosto metálico na boca. Sangue escorria de um corte na testa, e sua perna esquerda estava presa entre os destroços da cadeira.
Mas ela estava viva, assustada, machucada, mas viva. Papai! Gritou novamente, esperando que ele descesse para salvá-la. Estou aqui embaixo, não consigo subir. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que a própria queda. Marina esperou, contando os segundos, mas não houve resposta. Apenas o vento cortante e o som distante de cavalos relinchando lá em cima. Aos poucos, uma realização terrível começou a tomar forma em sua mente infantil. Papai não estava tentando salvá-la. Roberto fez várias tentativas de se aproximar do carro, mas os cavalos antecipavam cada movimento seu. Quando ele se movia para a esquerda, 2 animais bloqueavam o caminho. Quando tentava ir para a direita, outros apareciam em sua frente. Era como se possuíssem uma inteligência coletiva, uma capacidade de coordenação que desafiava tudo que ele conhecia sobre comportamento animal. Malditos animais, murmurou entre dentes, o suor frio escorrendo por seu rosto, apesar do vento gelado. O garanhão negro se aproximou mais, seus olhos escuros fixos no rosto de Roberto. Havia algo naquele olhar que o empresário nunca havia visto antes em um animal. Era quase como se o cavalo o estivesse julgando, pesando suas ações e encontrando-o em falta. Marina, percebendo que o pai não viria buscá-la, começou a examinar sua situação com a determinação silenciosa que sempre a caracterizara. A saliência rochosa onde estava presa media cerca de 2 metros de largura por 3 de comprimento. Os galhos da árvore que haviam amortecido sua queda formavam uma espécie de teto natural sobre ela, oferecendo alguma proteção contra o vento. A primeira noite no penhasco foi a mais longa da vida de Marina. Encolhida entre os destroços de sua cadeira e protegida parcialmente pelos galhos da árvore, ela observava as estrelas através das folhas balançando no vento. O frio penetrava seus ossos, mas ela havia descoberto que se mantivesse as mãos sob as axilas e encolhesse as pernas o máximo possível, conseguia conservar um pouco de calor corporal. Mamãe, sussurrou para o vazio, lembrando-se da mulher, gentil que havia perdido 2 anos antes em um acidente de carro. Se você está no céu, me ajuda a ser forte. Lá em cima, os cavalos mantinham uma vigília constante. O garanhão negro havia se posicionado exatamente na beira do penhasco, de onde podia observar a menina e simultaneamente bloquear qualquer tentativa de Roberto se aproximar. Durante toda a noite, os animais se revezaram, nunca deixando o local desprotegido. Roberto havia finalmente conseguido chegar ao seu carro, quando os cavalos se distraíram com a chegada de um coelho assustado. Fugiu em alta velocidade, as mãos tremendo no volante, enquanto elaborava mentalmente a história que contaria para todos. Marina havia desaparecido durante um passeio. Ele estava desesperado procurando por ela. Ninguém poderia provar o contrário. Chegando em casa, encontrou Valentina arrumando as unhas no sofá da sala, completamente alheia ao drama que havia se desenrolado no penhasco. Ela levantou os olhos quando o viu entrar, notando imediatamente sua aparência desarrumada e o olhar perturbado. "Onde está a menina?" perguntou com indiferença, como se estivesse se referindo a um objeto perdido. Ela se perdeu, mentiu Roberto, as palavras saindo com dificuldade. "Durante nosso passeio, já liguei para a polícia." Valentina sorriu com satisfação. "Que pena, mas talvez seja para o melhor, não acha? Agora podemos nos concentrar em nosso futuro sem complicações." Roberto sentiu náusea ao ouvir essas palavras, mas as sentiu silenciosamente. Havia feito sua escolha. Agora precisava viver com as consequências. Na manhã seguinte, Marina acordou com sede intensa e a sensação de que cada músculo do corpo doía.
O corte em sua testa havia parado de sangrar, mas formara uma crosta que a incomodava. Ela olhou ao redor, avaliando suas possibilidades. A saliência era segura, mas não havia água nem comida. Precisava encontrar uma forma de sinalizar sua presença. Foi então que ouviu os relinchos vindos de cima. Os cavalos ainda estavam lá. Marina sentiu uma onda de alívio e esperança. Se os animais permaneciam no local, talvez alguém notasse seu comportamento estranho e viesse investigar. "Oi, cavalinhos!" gritou para cima, acenando com as mãos. "Estou aqui embaixo!" O garanhão negro se aproximou da borda e a olhou diretamente. Por alguns segundos, menina e animal se fitaram em silêncio. Marina teve a estranha sensação de que ele a entendia, de que havia uma comunicação acontecendo além das palavras. Durante o dia, ela observou os padrões de comportamento dos cavalos. Eles se alternavam em turnos de vigília, sempre mantendo pelo menos 2 animais posicionados de forma a observar tanto a estrada de acesso quanto o precipício onde ela estava presa. Quando outros animais selvagens se aproximavam da área, os cavalos os afugentavam com relinchos altos e movimentos agressivos. Marina começou a perceber que os cavalos estavam a protegendo. Não era possível, pensou inicialmente. Animais selvagens não fazem isso, mas conforme as horas passavam, a evidência se tornava inegável. Eles haviam estabelecido um perímetro de segurança ao redor do penhasco e mantinham guarda constante. À tarde, Roberto retornou ao local dirigindo um carro alugado, esperando encontrar o penhasco deserto para poder eliminar evidências de sua presença. Mas os cavalos ainda estavam lá, e quando o reconheceram, o garanhão negro emitiu um relincho que soou quase como um rugido de advertência. Marina ouviu o som de um motor lá em cima e sentiu o coração acelerar. "Socorro!" gritou com toda a força que conseguiu reunir. "Estou aqui, me ajudem!" Roberto parou o carro a uma distância segura dos cavalos e desceu, fingindo procurar por pistas. Mas quando tentou se aproximar da beira do penhasco para verificar se Marina ainda estava viva, a manada inteira se posicionou em formação defensiva, bloqueando completamente seu acesso. "Saia daí, Marina!" gritou ele, tentando soar como um pai desesperado, caso alguém estivesse observando. "Papai está procurando por você." Marina ouviu a voz do pai e sentiu uma mistura confusa de alívio e desconfiança. Por que ele não havia voltado na noite anterior? Por que estava gritando de tão longe? E por que os cavalos pareciam estar impedindo que ele se aproximasse? No terceiro dia, presa na saliência, Marina havia desenvolvido uma rotina de sobrevivência que impressionaria até mesmo adultos experientes. Pela manhã, coletava o orvalho que se acumulava nas folhas usando um pedaço de tecido rasgado de sua blusa. À tarde, procurava pequenos frutos silvestres que cresciam entre as rochas. À noite, usava os galhos da árvore para se manter aquecida, criando uma espécie de ninho natural. Sua maior descoberta, porém, havia sido a comunicação com os cavalos. Marina percebeu que quando batia pedras em sequências específicas contra as paredes rochosas, os animais respondiam com relinchos organizados. 1, 2, 3 batidas resultavam em 3 relinchos. 4 batidas rápidas seguidas de 2 lentas geravam uma resposta similar da manada. "Vocês me entendem, não é?" disse ela, sorrindo pela primeira vez desde a queda. "Vocês sabem que estou aqui." O garanhão negro se posicionou na borda e emitiu um relincho baixo, quase como um ronronar. Marina bateu palmas e riu, sentindo pela primeira vez em dias que não estava completamente sozinha. Os cavalos se tornaram sua família, seus protetores, seus únicos amigos naquele lugar desolado. Enquanto isso, na cidade,
Roberto enfrentava um interrogatório informal dos investigadores que havia contratado. Sentado em seu escritório luxuoso, ele tentava manter a compostura enquanto dois homens de terno escuro faziam perguntas sobre o desaparecimento de Marina. "Senhor Mendes", disse o investigador principal, um homem magro de bigode grisalho. "O senhor tem certeza de que não se lembra de mais nenhum detalhe sobre o dia em que sua filha desapareceu?" "Já contei tudo", respondeu Roberto, limpando o suor da testa. "Fomos fazer um passeio, ela quis descer do carro para ver a paisagem e quando voltei ela havia sumido. Procurei por horas antes de ligar para vocês." O segundo investigador, mais jovem e de olhos penetrantes, anotava cada palavra em um caderno. "É estranho que não tenhamos encontrado nenhum rastro dela na área que o senhor indicou. Nem pegadas da cadeira de rodas, nem roupas rasgadas. Em arbustos. Talvez alguém a tenha levado", sugeriu Roberto, tentando desviar a atenção. "Um sequestro. Sou um homem rico. Seria um alvo natural." Os investigadores trocaram olhares. Eles haviam sido contratados para encontrar Marina. Mas algo no comportamento do pai não os convencia completamente. Ainda assim, eram bem pagos para seguir ordens, não para questionar seu empregador. No penhasco, Marina havia feito uma descoberta importante. Usando um galho longo, conseguiu alcançar sua mochila escolar que havia caído alguns metros mais abaixo durante o acidente. Dentro dela, encontrou um espelho pequeno, algumas balas de hortelã e, mais importante, uma caneta vermelha. "Agora posso fazer sinais", disse para si mesma, começando a escrever "socorro" em letras grandes em uma pedra lisa e clara. Posicionou a pedra de forma que ficasse visível para quem olhasse de cima. Depois usou o espelho para refletir a luz do sol sempre que ouvia barulhos vindos da estrada. Os cavalos observavam seus esforços com interesse crescente. A égua marrom clara, que Marina havia batizado de Esperança, desceu alguns metros pela encosta íngreme para ficar mais próxima dela. Era como se quisesse demonstrar apoio e encorajamento. Durante a tarde, um caminhão de entrega passou pela estrada que margeava o vale. Marina rapidamente pegou o espelho e começou a refletir a luz solar em direção ao veículo, criando flashes intermitentes. O motorista, um homem de meia idade chamado João, notou os reflexos estranhos vindos do penhasco. Ele parou o caminhão e desceu, protegendo os olhos com a mão para enxergar melhor. Foi então que viu os cavalos posicionados de forma incomum na beira do precipício. João conhecia bem aquela região e sabia que os cavalos selvagens raramente ficavam tanto tempo no mesmo local, especialmente em grupos tão organizados. "Que esquisito", murmurou pegando um binóculo que sempre carregava na cabine.